Este é o Assembleia Entrevista que está começando aqui no seu canal legislativo. Aqui conosco o Ricardo Garcia, coordenador da Procuradoria do Trabalho no município de Caxias do Sul, que está fazendo, lá ele está realizando um trabalho importante, defendendo medidas de proteção contra quedas de altura. O que temos em Caxias? Caxias tem muito acidente de trabalho. Caxias é uma cidade que cresce muito e tem uma indústria da construção civil bastante desenvolvida e bastante grande. Nós temos hoje em torno de 1,5 milhão de metros quadrados sendo construídos em Caxias. Pera, eu não consigo avaliar. O que é 1,5 milhão de metros quadrados sendo construídos? Há quantos edifícios isso? É um número incalculável. Calcula-se, a prefeitura calcula que estejam sendo construídos cerca de 10 mil unidades habitacionais, quer dizer, apartamentos ou casas. 10 um mil edifício, por exemplo, tem um edifício de 10 andares, com 4 unidades por andar, tem 40 unidades habitacionais. O normal seria quanto? Como assim o normal? Não, o normal. Uma cidade normal, sem grande progresso, constrói o quê? Isso não tem medida, não, né? Isso, não tem. Eu sei que Caxias vem... O nosso critério não é o normal, mas é o volume de crescimento. Lá não tem crise, duplicou. Né? Lá não tem crise. Tem também, né? Tem crise. A crise de 2008, por exemplo, afetou principalmente o setor metalúrgico. Uhum. Né? Nós temos grandes metalúrgicos na cidade, fabricam freios, chassis, ônibus, caminhões, então isso foi afetado. Máquinas agrícolas, foi bastante afetado. A construção civil também, em 2009, foi afetada pela crise de 2008, né? Mas hoje já retomou o seu crescimento. Está duplicando o número de habitações em relação a 2008, por exemplo. Bem, mas também tem o choro do gringo, né? Ele chora bastante também, ele faz. Olha, tem todos esses metros em construção, mas tem aquele choro, né? Sempre, né? Sempre. Bom, e acidentes? Quantas pessoas morreram, acidentes de trabalho ultimamente? O que está acontecendo lá? Nós tivemos esse ano 6 ou 7 acidentes fatais na região. Não apenas em Caxias, né? A Procuradoria do Trabalho de Caxias do Sul atua em 66 municípios do Nordeste do estado. Então, nós tivemos 7 mortes, mas um número ainda não contabilizado de outros acidentes, não fatais. E a construção civil hoje ocupa no país o 5º lugar em volume de acidentes de trabalho. O trabalho rural, que também é grande na região, hoje é o campeão de acidentes no Brasil. Uhum. E que tipo de acidente? A principal causa de acidentes é a queda em altura. Então, construção civil, principalmente? Na construção civil, a principal causa é a queda em altura. Nós estamos falando do nosso programa, nós temos 2 programas prioritários lá, que é a construção civil e frigoríficos, né? E na construção civil, a principal causa é a queda em alturas. Então, por exemplo, você está a laje feita no último andar, mas sem a proteção do perímetro. Ou vãos abertos, por exemplo, poço de elevador, final de obra, vãos internos, né? Escadas sem corrimão, escadas sem proteção durante a construção, parapeitos baixos ou sacadas ainda sem parapeitos, sem proteção também, falta de bandeja, falta de tela, falta de guarda-corpo, essas proteções todas que impedem que o trabalhador venha se projetar, é a causa principal dos acidentes nossos lá. Mas é por imprudência do trabalhador, negligência do empreendedor, do empreiteiro, falta de orientação? Por que acontece isso? A responsabilidade é da empresa. É o dono da obra, ou o construtor, ou o incorporador, eles são responsáveis para dotar a obra dos equipamentos de proteção coletiva. São responsáveis também para treinar os trabalhadores e fornecer os equipamentos de proteção individual. Só fornecer não adianta, tem que fornecer, treinar o uso, o equipamento ser adequado, trocar o equipamento no seu desgaste e exigir que ele seja utilizado. O trabalhador negligente é aquele trabalhador que não é treinado, que não é fiscalizado. Então, na verdade, o trabalhador negligente é a ponta
que mostra a empresa negligente, a empresa inepta ao cuidar da saúde e segurança do seu empregado. Mas não há casos individuais do próprio trabalhador, o trabalhador é muito valente, não preciso disso. Então, esse trabalhador muito valente não está sendo treinado ou não é fiscalizado. Suponha o seguinte, o senhor trabalha numa empresa, numa construtora e está fazendo uma parede de um modo errado. O que a empresa faz? Manda fazer certo. O senhor fala, não, eu vou fazer o que eu quero. Vai acontecer o quê? Vai ser suspenso, vai ser demitido, vai ser advertido, não é isso? Porque o mesmo critério não acontece com um empregado valente. E tem também o trabalhador que boicota a empresa, né? Por exemplo, tubulações entupidas é uma das coisas mais comuns em obra nova, né? Olha, não chega a ser um problema de segurança no trabalho, então eu não conheço. Não, mas é o jeito que tem, né? Bom, e os senhores estão trabalhando em Caxias, estão conscientizando, tem um folder, tem todo um preparo para fazer com que diminua esses acidentes. Bem, o nosso trabalho começou em 2007, né? Esse folder que foi lançado na semana passada e está sendo hoje... Medidas de proteção contra quedas de altura. Isso. É uma iniciativa dessa campanha que se iniciou em setembro do ano passado e que não tem prazo para terminar, que visa educar empresas e trabalhadores contra os riscos da atividade. É um folder educativo que está sendo utilizado essa semana e a semana que vem para treinar operários de construção civil pelos sindicatos trabalhadores e pelo sindicato patronal. Nós conseguimos essa união, os dois trabalham junto conosco, e foi distribuído também no 1º de maio. Essa é uma das iniciativas, né? A nossa atuação é permanente, nós visitamos obras mensalmente, conversando com trabalhadores, conversando com empresários, educando, orientando, e o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, junto conosco, fazem o seu papel. Quando é necessário, notificam, autuam, interditam ou embargam a obra se ela oferecer risco de acidente grave e iminente. E quais são as medidas que os senhores estão recorrendo? Estão trabalhando medida por medida, evidentemente, né? Esse folder trata especificamente da queda em altura. Então, de proteção de postos de elevador. O que a gente faz para não cair de uma determinada altura? Primeiro, não sobe nela. Bom, eu não subo. Eu, por exemplo, já não subo porque tenho medo. Certo. Então, mas a norma, a NR18, que é a norma regulamentadora que rege a proteção à saúde e segurança no trabalho na construção civil, determina que a partir de 2 metros de altura, por exemplo, qualquer atividade desenvolvida nessa altura, a partir dessa altura, tem que ser protegida com um guarda-corpo. Quer dizer, uma proteção em madeira, por exemplo, de 1,10 m, 1,20 m, e em rodapé, uma proteção embaixo para evitar a projeção de materiais ou de ferramentas na cabeça dos passantes, por exemplo. Isso impede que um trabalhador, por exemplo, que passe mal, que tenha um mal súbito nessa altura, venha a cair. Ele Doutor vai ser Ricardo protegido. Garcia, só quero abrir um parênteses. Nós estamos falando de Caxias do Sul, mas isso vale para todo o estado, né? Para todo o Brasil, né? Não, já que o nosso alcance é regional. Atenção, trabalhadores. Estamos falando de Caxias, mas esta é a orientação da Procuradoria do Ministério do Trabalho para todos os que trabalham em obras, principalmente da construção civil. Essa aqui, obras de construção civil, são regidas pela NR18, que preconiza todo esse tipo de proteção. Por exemplo, o trabalhador trabalha em andaime. Não pode ser qualquer andaime com tábuas soltas. Tem que ter a passarela, tem que ter largura, tem que ter o guarda-corpo, tem que ter o cinto de segurança, a linha de vida, que é um cabo ao qual se prende o cinto de segurança, porque não adianta andar com o cinto pendurado e solto no espaço, ou preso no andaime, porque o andaime vem abaixo e vem o trabalhador com o cinto junto. Então tem mecanismos, dispositivos e equipamentos de proteção coletiva, como guarda-corpo, e individual, como capacete, como cinto de segurança, como bota, luvas, né, que devem ser utilizados para a proteção do trabalhador. Sempre tem que ter. Sempre. 110% do tempo. É como andar de moto, né? Tem que ter o capacete sempre. Tem que ter o capacete sempre. Depois não tem desculpa, né? Mas tem acontecido. O que a gente faz quando passa por uma obra e olha, aquele cara lá está sem as menores condições de segurança? O que a gente faz? Informa o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um órgão do Executivo com o poder de polícia para determinar que as medidas de segurança sejam adotadas.
Então, se falta EPI, por exemplo, ele pode determinar o empregador que forneça o EPI como condição para o trabalhador continuar a trabalhar. Se o andaime não tem condições de segurança, se está oferecendo risco de queda, o auditor fiscal pode interditar esse andaime até que ele seja dotado das proteções e das medidas de segurança contra a queda, e aí ele volta a ser utilizado. Mesma coisa, elevador, guincho, torre de elevador, enfim, toda a extensão da obra, a proteção das laterais, dos perímetros, tudo isso tem que proteger. E é o Ministério do Trabalho o primeiro órgão que deve ser acionado para verificar. Tá, como é que a gente faz para acionar o Ministério do Trabalho? Por telefone, por exemplo. O telefone é? O telefone do Ministério do Trabalho. É sempre importante a gente dizer isso, né? 20 anos. Pode informar, pode ligar, por exemplo, para a Procuradoria. Já está na tela. Isso. Ali é o nosso telefone. Caxias, esse é da Procuradoria do Trabalho, do Ministério Público. É o 3223-0458. O código é 54. E tem o telefone do Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador, e aí é 3221-3116. Nós atuamos juntos, nós somos parceiros, Ministério do Trabalho e Ministério Público, atuamos juntos, cada qual na sua função, com independência e com harmonia. Qualquer um desses órgãos que for provocado vai agir no sentido de eliminar aquela situação de perigo, de risco. E trabalhadores domésticos, esses a gente vê com muita frequência, pendurados nas janelas, né? Pois é, esses também têm que ter proteção, também têm que ser protegidos. O problema do trabalhador doméstico é que, ao contrário das empresas, eles não estão concentrados, eles estão espalhados, cada um numa casa, num apartamento, numa unidade habitacional, e aí a fiscalização é difícil. E se segura no vidro, geralmente, né? Ou não se segura no lugar nenhum, né? Pior é que é, né? Mas nesses casos aí, quem que a gente denuncia e a quem? Ministério do Trabalho. É mesmos órgãos. Olha, vi no 21º andar uma senhora lavando a janela. É trabalhador, está em situação de risco, então alguma coisa tem que ser feita para eliminar esse risco. E é o Ministério do Trabalho que fiscaliza e o Ministério Público do Trabalho que vai agir também. Doutor Ricardo Garcia, tem chegado algumas denúncias de trabalho escravo em todo o Rio Grande do Sul. Há trabalho escravo na região de Caxias? Na região de Caxias nós não detectamos nenhuma situação característica de trabalho escravo. Encontramos situações de trabalho ruim, condições ruins de alojamento, de transporte, ou mesmo de falta de condições de segurança, ou de conforto e de higiene, mas trabalho escravo nas modalidades previstas pela lei, não encontramos. E mesmo no Rio Grande do Sul, nós encontramos trabalho escravo na região central e na região sul, somente. Não é em todo, não chega a ser. O que é o trabalho escravo? Há várias modalidades de trabalho escravo. Por exemplo, trabalho forçado. Quando o trabalhador está limitado, é obrigado a trabalhar para o empregador sem ter a liberdade de romper o contrato. Ele está confinado naquele lugar mediante ameaça ou violência. O trabalhador que é, por exemplo, guardado por capatazes armados. O trabalho tem isso? Chega a ponto? Existe. A gente sabia que havia isso em prostituição, em exploração de mulheres, essa coisa toda. Mas nas indústrias também isso? Na indústria não. Geralmente, não. Com certeza não. Trabalho rural. Trabalho urbano não. Trabalho rural. Rural. Porque aí o trabalhador fica distante do núcleo urbano, sem condições, sem comunicação com pessoas de fora do seu local de trabalho, que é também o seu local de moradia, e fica, portanto, facilitada a sua prisão. Muito bem. Nós temos um bom número de frigoríficos na região de Caxias? Sim, Caxias é uma atividade importante, economicamente importante na região, é o abate e processamento de carnes, principalmente de frango e suíno. E nós estamos desenvolvendo também esse trabalho desde 2006, visando eliminar os riscos de acidente, o que já conseguimos, diminuiu muito o risco de acidente no Seguro de Caxias, e agora estamos trabalhando na ergonomia, para evitar o adoecimento físico e mental do trabalhador, que a situação, o ambiente de trabalho é muito agressivo. Então,